Começando agora o programa de relatório da comunidade Ramá, em Parque Paulista. Amados e queridos irmãos, estamos começando mais um programa de relatório da comunidade Ramá de Parque Paulista. Eu sou o seu irmão Josias e hoje eu tenho aqui a honra de receber tia Vilma, né? Irmã Ellen novamente, a nossa iniciante nos programas, né? Nós temos aqui nos bastidores também o nosso irmão Jorge, tá ali só acompanhando a amada dele, segurança, como ele fala. E eu queria dar boas-vindas para você que está aí nos assistindo, quer seja pela rádio, quer seja pelo canal do YouTube. Nós estamos aqui nesse sábado maravilhoso, meio-dia, para poder fazer essa programação para você, para contar um pouco do que Deus tem feito aqui no nosso meio. E você é responsável por participar disso conosco, fazer isso tudo acontecer, né? Então eu peço já que você se inscreva no canal aqui da comunidade, para você acompanhar esses relatórios, ativar os sininhos e clicar em gostei. E se você não gostar, clique em gostei, mas ajuda a gente, dá o seu feedback no comentário. E eu queria que as irmãs agora se apresentassem. Tia Vilma, por favor. Paz do Senhor, irmãos, é um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez nesse relatório e creio que vai ser uma bênção. Amém, amém, amém. Irmã Ellen. Paz do Senhor, muito bom estar aqui de novo, agora com a minha líder maravilhosa. É uma bênção. Amém, amém. Meus irmãos, antes de mais nada, antes da gente orar, eu falei para vocês curtirem a página aqui da comunidade, mas eu gostaria que vocês seguissem também as nossas redes sociais. Nós temos as redes sociais do Instagram, YouTube e Facebook. No YouTube você pode colocar lá a comunidade Ramá de Parque Paulista e você vai encontrar a nossa programação, os nossos cultos, tá? Você tem a oportunidade de ver o rosto de cada irmão que vai participar, que dá uma oração, que fala uma palavra, que ministra o louvor e consegue participar nos dias de culto que nós temos, que são quarta e domingo, os cultos gravados, transmitidos tanto pelo YouTube como pelo Facebook, né? No Facebook você vai procurar a comunidade Ramá de Parque Paulista, a mesma coisa no YouTube, você procura no Facebook e você vai ter a oportunidade de participar também nos nossos cultos pelo Facebook. Tem aquela opçãozinha que você consegue navegar pelo Facebook e deixar a live lá no cantinho e ir fazendo as coisas, mas prestando atenção no nosso relatório, nosso programa de relatório e também, né, no nosso culto, tá? Então você pode participar dos nossos cultos através do Facebook e também o nosso Instagram. Você pode procurar a gente também como Comunidade Ramá de Parque Paulista. Lá você vai ver as nossas fotos, as nossas saídas, os nossos momentos de comunhão, os stories dos cultos de domingo, que nós fazemos todo culto de domingo, os stories para os irmãos poderem participar, saber quem está pregando, quem está trazendo louvor, quem iniciou fazendo as orações. E você pode deixar a sua mensagem lá. E você também pode seguir pelo arroba, se você prefere seguir pelo nick, né, que é o arroba lá do Instagram, você coloca assim, Ramá PQ Paulista _ de novo para você poder pegar aí, Ramá PQ Paulista _ você vai encontrar nas nossas redes sociais todas essas informações sobre nós, os horários de culto, e também vai ver os nossos rostos maravilhosos. Você tá vendo aqui pessoas maravilhosas, lindas, cheias da presença e da glória de Deus. E depois de dar esse resumo sobre as redes, não esquece de seguir as nossas redes, por favor. Ajuda muito a gente consegue transmitir a mensagem que Deus está falando com a gente e você consegue ver se realmente é real o que Deus está fazendo. Claro, as redes sociais, elas não significam absolutamente nada comparado ao que nós vivemos presencialmente aqui, nos nossos momentos de comunhão, nas nossas saídas, mas você pode ter um pequeno vislumbre do que Deus está fazendo. Então, fica ligadinho nesses momentos. Eu queria, para a gente poder começar, né? Na verdade nós já começamos, mas começar propriamente dito o nosso relatório, pedir para nossa irmã Vilma Vargas orar ao Senhor, tia Vilma, como eu chamo, orar ao Senhor para que nós possamos dar continuidade nesse nosso relatório. Amém, tia? Amém, glória a Deus. Senhor, louvamos o teu nome, Senhor. Queremos ser grata a Ti, Senhor, por mais um dia. Senhor, já por essa tarde, Senhor, que já está se iniciando.
Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela nossa vinda até aqui, Senhor, por tudo que nós vamos falar. Senhor, toma essa programação agora nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor nos conduza, Senhor, agora neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Puxa, essa oração gloriosa. Eu queria que a gente começasse a falar aqui sobre o relatório. A gente, como eu já tenho falado de uns relatórios anteriores, quem acompanha, nós estamos vivendo um momento de unidade. Nós estamos voltando à unidade. Acho que todo mundo que está aqui, as irmãs que estão aqui acompanhando, elas podem dar testemunho sobre essa unidade voltando, não é? Vocês têm visto isso? Amém. Amém? Tem visto isso? Não estou pressionando ninguém não, tá, gente? Não pensa assim, tá pressionando, não. Porque todo mundo tá vendo. A gente não tem feito café, a gente tem orado mais junto, não é? O pessoal tá mais animado. Aí como é que vocês têm enxergado essa unidade agora aqui? A bênção de Deus, né? A gente vê cada um se dispondo a buscar a presença do Senhor. Porque a gente sozinho, a gente não consegue fazer nada, né? E a gente acaba se esfriando. Então é muito bom quando a gente pode estar junto um com os outros, porque a gente passa, a gente vai aprendendo, né? Dando força, uma palavra, a gente ora juntos e isso vai nos fortalecendo, né? E às vezes quando nós estamos só, a gente não tem a mesma força de que está junto com a Hélio ou com você. É algo muito diferente, né? A gente, claro, nós temos que ter os nossos ações com Deus em casa, o nosso culto pessoal, né? Mas quando nós estamos em grupo, em comunhão, a gente se sente mais fortalecidos, mais renovados, né? E é muito bom quando a gente pode orar. Tanto eu recebo, como a minha irmã também, né? Isso é algo maravilhoso. É glorioso, Ellen. E Ontem nós tivemos até a oportunidade de ministrar com as crianças sobre o corpo. O Senhor tem falado muito aos nossos corações, falou primeiro, né, o coração da Dona Vilma. E Ele tem falado muito aos nossos corações até para estar ministrando sobre o corpo. Ele tem falado sobre a importância do corpo, a importância da comunhão, a importância de estar junto, a importância de ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, e tem sido bênção. Amém. É só um testemunho para os irmãos aí poderem ver que realmente a gente não está brincando, não. A gente está falando sério aqui, que Deus tem fortalecido. Vocês estão falando mais ou menos quanto tempo? Aí desde o início do ano, que nós temos falado, logo assim que iniciou o ano, tem assim, eu pedi algo diferente para o Senhor esse ano para mim poder passar para estar passando para as crianças, né? E tem sido muito bom, né? Aí logo no início do ano eu falei com a Helene, o nosso objetivo esse ano é ganhar almas para o reino do Senhor, né? A nossa missão, né? E logo depois a gente comecei a falar do corpo, ministrando o corpo de Cristo, né? E assim a gente tem começado já a trabalhar com eles nessa área e tem sido muito bom, porque ontem nós fizemos até uma atividade, né? Com eles, né, de o que significa o corpo, né, o corpo de Cristo. E para as crianças, eles ainda não têm assim, esse mesmo entendimento que nós temos, né? Aí a gente fizemos com eles uma atividade, uma brincadeira, e nos membros tem que circular, né, para eles entenderem, né, o sangue, né, tem que bombear. Então eles desenharam, né, os pés, fizemos o corpo, né, no tronco, e eles tiveram que desenhar os membros. Eles foram, né, completando os membros. Legal. Um era a orelha, o outro era a mão, e a gente também foi falando que toda a parte do corpo é importante. E nesses corpos funciona, né? Então ali, quem desenhou o pé tinha que ficar ali naquele pé. Então naquele pé ali ele tinha que estar falando algo, como se fosse o sangue pro corpo, né? Então ali um dizia glória a Deus, outro dizia aleluia, outro dizia Senhor seja louvado. E foi lindo esse trabalho com as crianças. Porque a gente até já falou com eles que nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Então pro sangue estar circulando, então eles precisavam glorificar Deus.
bênção de Deus, bênção de Deus. A gente consegue ver o que Deus tem feito. Essa reunião que vocês fazem é todo sábado, né? Todo sábado vocês estão aqui na guerra. Nessa guerra. Mas como é que tem sido, assim, a gente tem recebido já umas palavras do próprio pastor em relação à conduta do nosso, como corpo. A gente já tem recebido essa palavra há um bom tempo e a gente, na verdade, meio que, não, deixa pra lá, não vamos falar disso agora não, vamos seguir. Mas Deus agora está dando uma apertada. Eu entendo que vocês entraram nesse ano com o propósito de falar sobre o corpo. Mas como tem sido isso para as crianças? Como elas têm vivido isso com o Senhor? O que vocês têm enxergado das crianças mesmo em relação à mudança quando vocês estão falando sobre determinados assuntos? Assim, eles prestam muita atenção, né? Tanto a gente vê pelos cultos, Sim. né? Tem crianças que já começam a entender isso. Agora tem uns que já levantam a mão, ficam em pé, dá glória a Deus, sabe? E tem outros que os menorzinhos ainda não entendem muito, né? Mas para esses que já são maiores, eles já estão conseguindo entender isso, né? Então eles entendem que se os ministérios de louvor estão louvando, eles entendem que eles precisam de estar junto, Sim. né? Para poder dar louvor ao Senhor, né? Ainda que na mente deles, eles não venham entender muitas coisas, né? Mas é o que nós temos passado para eles, né? Busca experiência com o Senhor. E isso é muito bom, né? O batismo com o Espírito Santo, um dom de visão, né? E isso para eles eu acho muito importante. Teve uma reunião até muito interessante, aquela que a gente colocou eles para orar uns pelos outros. Essa também. Foi muito lindo que a gente falou sobre compartilhar, né? Sim. Primeiro eles compartilharam o propósito, né, ali da oração, e depois uns oraram pelos outros. Foi muito lindo. O povo tá tacando fogo nas crianças. Tacando fogo nas crianças, não, mas é porque a Ellen segue muitas coisas, a Tia Vilma já tá nessa peleja aí há um tempão, né, Tia Vilma? Oxe, Quanto tempo já? 30 anos. Eita, devagar, gente. Eu ainda tô engateando. Mas eu tava conversando com a Ellen sobre algumas pessoas que eu sigo, eu vejo, e a gente tem visto nos retiros, o pessoal tem acompanhado, né? Trabalho mesmo até da pastora Elaine, quando o pastor dá aquela responsabilidade de vigília com as crianças e adolescentes. É uma bênção. E é uma bênção porque você vê que as crianças realmente recebem, os adolescentes recebem até mais do que a gente, porque a gente é muito duro de coração. Eles são puros, né? Tem um coração puro. E a gente consegue ver que eles recebem. Teve uma vez que eu lembro até hoje disso. A gente tava ali no Mazarop, fez o retiro e tal. Aí a Ellen falou assim, não, vou embora, vou com vocês, sei o quê. Eu falei, tá bom, amém, glória a Deus. Aí a Rebeca chegou pra ela, a Rebeca normalzinha assim, normal, chegou. Encostou nela. Ela caiu no choro, eu olhei pra ela e falei, Ellen, o que houve, Ellen? Aí eu fiquei preocupado, a garota tava em compulsão de choro, gente, não entendi nada. Geralmente eu fico implicando com ela, aí eu falei assim, o que houve? Ela, ih, tá recebendo, deixa ela lá. Aí botou a garota sentada, a garota chorava. E a gente tem visto essa experiência com as crianças. Da vigília, né? Nesse dia ela tava voltando da vigília. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E outra coisa também que eu queria até mesmo falar como testemunho, vocês falaram sobre as crianças adorando ao Senhor, e eu citei isso no relatório passado, se eu não me engano, ou foi numa gravação que eu fiz, e eu falei eu até tava falando com o marido, na verdade nem falei com o marido, eu tava impressionado, porque eu tava do lado da irmã, da criança, ela com o braço pro alto. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Eu falei, meu Deus. Não, se ela tá fazendo isso, eu tenho que fazer 2 vezes mais. Por que não? Se você parar pra analisar, a gente que é adulto, a gente fica cansado. Não, tô cansado. Domingo, aí você já pensa na segunda. Segunda tem que trabalhar. Mas você não dá o teu culto ao Senhor. Aí a criança que tá do teu lado, beleza. Quer dizer, ela não tem responsabilidade que eu tenho. Mas na consciência dela, se você, as irmãs estão aqui dando testemunho sobre isso. Vocês criam na criança uma consciência sobre o que Deus está falando, tem comunicado a elas para elas poderem exercer. Elas motivam os adultos, porque, cara, se eu não sou exemplo para ela tá sendo exemplo para mim, tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu, como mãe, nas minhas orações eu falo, Senhor, para eu colocar em prática Provérbios 22:6, eu preciso andar no caminho e ser o exemplo para Rebeca. Sim. Então a gente
toda vez que o Senhor me dá alguma palavra para eu poder ministrar para as crianças, primeiro Ele ministra no meu coração, primeiro eu sou tocado, eu sou transformado para poder passar isso para elas. É uma benção isso, né? Eu lembro que as crianças, as minhas crianças antigas, né? Da época do Leonardo, Caroline, né? E vários outros, né? O nome aí vocês já sabem, né? Tinha o Miguel, o Christian, gente, Marcos Áquilas, né? O meu filho. Tinha muitas crianças, né? E meus primos. Eles passam algo muito bom, sabe? E a Caroline, ela chorava na hora do louvor, nos ensaios, ela se derramava. E aquilo eu achava lindo, né? E eu confesso que logo assim, quando eu comecei, já sabe, né? Vida de mãe solteira é complicado. A gente sempre tem muita luta. Sempre trabalhei fora. O cansaço, muitas coisas na cabeça, né? Às vezes eu ficava muito angustiada, triste. Um dos melhores momentos da minha vida é quando eu ficava com as crianças, que eu sentia paz e alegria. Isso não é diferente hoje, né? Porque quando eu posso ver o rosto, o sorriso de uma criança, às vezes você não faz ideia como me acalma, sabe? E é algo mais gostoso que a gente pode ter, é uma criança por perto, né? E às vezes tem pessoas que falam que ainda não gostam de criança, né? É um absurdo. Mas nesse tempo, antiga, teve um irmão que voltou, né? Que ele estava fraco, que ele falou que ele retornou para o Senhor por causa do louvor das crianças. Amém. Né? E eu louvo muito a Deus pela vida deles, porque eu sei que eles são um canal do fruir do Senhor. Né? Às vezes a gente acha que a gente está ali na frente com as crianças, vamos cantar errado, vamos fazer tudo certinho, mas nem sempre sai tudo certo. Mas eles são crianças, a gente não pode cobrar deles, não, fez errado. Às vezes eu sou um pouco dura. Às vezes quando eu chego, eu olho para as crianças, igual uma mãe estava me falando, Vilma, quando você olha para ele já te entende, só pelo olhar, né? Porque eles sabem, aí eles sentam, já não começam a andar mais, já ficam quietinhos, se recuam. Dia eu quero ter esse olhar que a tia Vilma tem. Ainda não cheguei nesse nível. Mas porque são algo que a gente ensina na reunião, né? E eles sabem, né? Mas se eles estão fazendo, eles sabem que está errado, né? E não é dizer assim, eu fico brigando com eles, cobrando. Não é, às vezes eu só olho e eles já entendem. Né? Que não é para fazer, não é para andar na hora da palavra, não é para estar indo no banheiro toda hora, não é para levantar toda hora, na hora do escudo tem que dar louvor. Você não sabe cantar, dá glória a Deus, aleluia, né? E eu vejo esse fruir também de Deus na vida deles hoje, né? E também vale muito da cooperação dos pais. Quando os pais ajudam em casa, fica mais fácil pra gente aqui. Né? E glória a Deus, o Senhor tenha agido na vida dos pais, tem sido uma bênção. Vocês... meu irmão, tá vendo? Trabalhar com criança não é fácil, você tem que ter o amor, o zelo, o cuidado. E eu falo pra vocês, eu não tenho vocação pra trabalhar com criança. Eu não tenho, não que eu não ame, eu tenho até o olhar da tia Vilma das crianças. O olhar, tipo, fica quieto aí, em nome de Jesus. Aí eles olham pra minha cara. Mas assim, é uma coisa que a gente precisa entender que é um dom que Deus dá para as pessoas. Porque não existe serviço na obra de Deus que você não sinta uma vocação. Eu sei lidar com os irmãos. Então, eu posso ser um recepcionista da casa do Senhor. Eu sei lidar com crianças, igual a tia Vilma e a Ellen aqui. Não. Então, eu sou uma pessoa responsável por esse trabalho, porque Deus me deu esse dom. Então, assim, meus irmãos, nós vamos já continuar, nós vamos para um breve intervalo. Então, assim, fica aí com a gente, não vai embora, a gente vai continuar falando sobre o tema, sobre o assunto. E você é o nosso convidado, então vamos ouvir uma canção, um louvor, que o Senhor possa falar o seu coração nesse período de louvor. E já voltamos, amém?
desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Onde a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada,
céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Paz do Senhor, irmãos, aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco, Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra. Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos, sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. A paz do Senhor, meus irmãos, voltamos aqui, nós estamos felizes depois desse momento de louvor. Eu queria falar sobre os dias dos nossos cultos, né? Nós falamos aqui sobre a reunião das crianças que acontece todo sábado às 9 horas, correto? De 9 às 11? 9 às 11? Dá esticada de vez em quando ou não? Não, faz 2 horinhas. 2 horinhas que você mãe, você pai, você mãe e pai, pode deixar seu filho aqui com a tia Vilma e a tia Ellen, elas vão estar instruindo a criança no caminho que deve andar, não no seu lugar. Elas vão estar ajudando nessa caminhada e mostrando o processo que você tem que fazer em casa, igual elas falaram aqui. Deus tem tocado na vida dos pais, mas é a sua responsabilidade, pai e mãe, pegar a criança e falar assim, filho, vamos ler a Bíblia, filho, vamos orar. Mesmo que seja criança, lê junto com ele. Meu líder sempre fala, o Josué é criança, eu ensino o Josué a palavra de Deus, a orar, ele tem que seguir o exemplo para ele poder entender. A gente tem visto essa evolução, né? Ele tem cantado lá os hinozinhos, recita os versículos, é muito fofo, muito fofo. Deus, olha, só Jesus. Mas nós temos os nossos cultos, tá? As nossas reuniões que acontecem durante a semana, né? Os irmãos fazem as células, tem célula na segunda, tem célula na terça, tem célula esporádica, mas existem as células. Você pode participar das nossas células e também dos nossos cultos. Se você quer estar presencialmente com a gente fora as células, tem os nossos cultos de quarta e domingo, que são os nossos cultos de adoração ao Senhor. Na quarta-feira, nosso culto às 19 horas até às 21 horas, que nós temos os nossos irmãos participando aqui. Nós temos, às vezes, o nosso irmão Jorge,
dirigindo o culto, né? Que está aqui nos bastidores com a gente. E nós também temos a nossa oração, consagração, né? Às 8 horas da manhã na quinta-feira. Os nossos irmãos estão aqui. Tem gente que participa, né, da oração. Nós temos as nossas... O evangelismo nas quintas-feiras também, na Praça de Nova Campinas, às 19 horas. 19h30. 8 horas da noite. Os bastidores aqui, eu tava falando comigo aqui no ponto. Falei igual a Daniele faz. No ponto. 8 horas da noite, às 20 horas, você pode participar do nosso evangelismo, na liderança do nosso irmão Paulo Roberto da Silva. Nosso irmão Júnior. O irmão da Granja, né? Júnior, tem que mandar propaganda aqui. Eu tô fazendo propaganda pra tu direto, já. Às quintas-feiras, sextas-feiras, nós temos a nossa oração, a liderança do nosso irmão Leonardo e nosso irmão Jorge, com os irmãos aqui. E nós dividimos os irmãos e as irmãs ao compartilhar o momento de oração, né? A busca ao Senhor. Quem vem aqui na oração, porque eu tenho célula. Participa da oração, vocês participam, né? Sim. Tá aqui tem no sido fogo. Benção. Poder de Deus, os irmãos estão aqui, ó, sai carregado. Daqui a pouco vão sair carregados daqui, aí eu vou falar, meu Deus, o que aconteceu? Sexta-feira o fogo vai queimando, os vizinhos vão recebendo também. Amém? E você tem as sextas-feiras e o sábado nós temos as reuniões com as crianças a partir das 9 horas, para não falar 8, porque 9 são 8. 9. 2 horinhas de reunião, igual eu falei, você pode trazer sua criança aqui. Se for atribulada, elas vêm ora por aí, bota a mão na criança. Bota a mão no pai também, que se é atribulado. Se a criança é atribulada, é porque o pai é atribulado. Sábado, às 9 horas da manhã. Elas estão rindo aqui, mas é real. Mas é real, vocês sabem que é real. Porque é pesado. Mas depois frui. Porque a gente sabe que a responsabilidade das crianças é receber dos pais aquilo que Deus dá. Então, assim, se você é atribulado, você se conserta com o Senhor, em nome de Jesus, traz seu filho pra cá, para ele também receber. E às vezes o seu filho vê que você é atribulado, ele vem aqui, recebe e leva pra você alguma coisa que vai mudar a sua vida. Então, assim, participa das reuniões, traz teus filhos aqui. Tem gente que não traz porque, não, tô cansado, não, tô aqui com meu filho. Porque, na verdade, tem preguiça de sair de casa pra trazer o filho. Então, quero te encorajar para você estar aqui. As irmãs têm toda a paciência. Seu filho, elas vão te dar um feedback se acontecer qualquer coisa com o seu filho, porque elas têm a responsabilidade, foram chamadas para isso. Amém? Então, nós também temos a nossa reunião no domingo, consagração, a partir das 8 horas da manhã até as 10 horas. Você pode consagrar o seu dia ao Senhor, começar fazendo um belo de um jejum ao Senhor nesse período da manhã, né? Os irmãos até me puxaram a orelha. Você não estava aqui de manhã? Eu falei, meu irmão, me perdoa. Mas eu não consegui dormir. Não consegui dormir. Minha esposa comprou ali um negócio lá energético que não consigo me deixar dormir. Ela também não dormiu no outro dia. Então, assim, a gente paga o preço. Mas temos que ter o compromisso de estar aqui. Graças a Deus eu tenho conseguido prevalecer. Só esse domingo que dei aquela rabiada, mas Deus perdoa. Mas a gente tem que aprender a ter compromisso. Então, nós temos a nossa consagração às 8 horas. Até as 10, então você pode estar aqui com os seus irmãos, compartilhando. Os irmãos não têm mais ido embora correndo, tá todo mundo aqui, fica todo mundo conversando. E nós também temos o nosso... A comunhão, né? A comunhão tem que existir, na comunhão que desordena a bênção. Salmo 133. Então vamos seguir nessa daí. E nós temos também o nosso culto à noite, a partir das 19 horas. Né? Nós estamos aqui em adoração ao Senhor, nós temos os nossos irmãos que trazem a palavra, o louvor, nossa equipe de louvor, né? E você tem a oportunidade de participar dos nossos cultos, como eu falei, pelas redes sociais e também presencialmente, porque, como a palavra diz, é importante, não deixeis de congregar. Então, participe conosco dos nossos cultos. Então, eu queria entrar, eu estava falando sobre os pais atribulados, mas eu queria que vocês dessem um feedback, isso é importante para os irmãos, porque você falou que os pais têm entendido o propósito do Senhor, né? Sim. Vocês têm entendido esse propósito, vocês têm visto isso, porque as crianças também têm se dedicado um pouco mais ao Senhor. Mas vocês já enfrentaram muita dificuldade com os pais, assim, em relação aos filhos, no quesito, tipo, vocês passam uma coisa pro filho e você explica pro pai, olha, pai, a gente falou sobre isso hoje. Porque eu acredito que vocês façam isso. A gente falou sobre isso hoje, exercita com os filhos as canções, exercita com os filhos o que a gente ministrou ao coração dele. Vocês têm passado alguma dificuldade, com certeza já passaram, mas agora as crianças estão evoluindo. Mas
Como é que vocês lidam com isso, né? Essa dificuldade que as crianças têm quando o pai não passa aquilo, não reafirma aquilo que vocês falaram na reunião? É complicado. Porque a gente sempre passa, né, tarefa para eles para casa. Porque o nosso tempo aqui é pouco. Sim. Né? Então, os tempos maiores que eles têm é em casa com os pais. É como se fosse uma tarefa de escola, né? E a gente passa louvores e passa os versículos para eles meditarem, trazerem para nós. Os dias que eles não conseguem fazer em casa, aqui pra gente já tem que se estender mais, né? E o nosso trabalho fica mais pesado. Mas quando eles praticam em casa já é mais fácil pra gente, né? E também na função de vir para a consagração, ensinar as crianças a se santificar. Isso também é uma das coisas que é muito boa. As minhas crianças antigas, eu sempre gosto de voltar lá atrás, sabe? Que isso é muito bom. Trazer à memória aquilo que tem esperança para você conseguir saber que vai acontecer a mesma coisa na frente. Porque os pais, quando se dedicam aos filhos, ensinando as crianças no caminho, eles vão sabendo ter compromisso com a obra de Deus, né? Ah, não é só vir para o ensaio da tia Vilma, não é só isso que entra. Eu acho que tem que ser de tudo, né? Temos consagração pela manhã, e a nossa pastora sempre fala isso, né? Por mais que as crianças façam bagunça, né? Grita, corre um pouquinho, mas eles vão aprender, né, o caminho. Eles, com o andar da carruagem, eles vão entendendo que eles precisam ficar quietinhos, né? É igual hoje eu estava falando com uma mãe, eu só vou passar a mão na cabeça só dos pequenininhos, porque no meu grupo tem criança de 1 aninho, né? Acho que é o Pedro. 2 aninhos, o Pedro. O Pedro e o Pedro e o Hector. Né? Mas eles também já entendem o que é ficar quieto. Porque na nossa reunião, quando eles vêm, eles choram, né? E ficam no colo, a gente faz reunião com eles no colo, mas até eles irem entendendo, né? O ficar quietinho na cadeira, ouvindo ali a palavra, e ele já entende, né? Tanto que o Hector, às vezes, quando chega, já vê que senta. O Pedro também, né? Eu fico assim, eu acho lindo de ele entender o compromisso dele ali, né? E então, os maiorzinhos, já dou uma olhada, porque a gente passa uma instrução para eles, né? Então, eles já entendem. Sentam lá, sabem o que tem que fazer. Mas são crianças, né? Mas quando os pais ensinam, eles vêm com os pais, eles vão aprendendo a ficar quieto também. E isso é muito importante, ensinando as crianças a se consagrarem, né? Buscar o Senhor já pela manhã. Às vezes tem pais que falam, mas é tão difícil que eles já acordam cedo a semana toda. Mas eles acordam para quê? Para ir para a escola. Assim como nós adultos também, né? A gente acorda para quê? Para ir trabalhar. Então os nossos filhos precisam começar. Porque Deus no passado, quando chamou o povo para ir para o pé do monte, né? Então, Deus chamou, foi todos, não foi só o pai e mãe, ou a vovó e o vovô, chamou todos, as crianças, né? Eram todos. Então, isso aqui é para todos, né? Então, a gente está aprendendo a nos consagrar. Então, vamos excluir as crianças também. E isso vale a pena, porque eles vão crescendo com isso na mente, né? Sabendo que o lugar deles é buscar o Senhor, se enchendo de Deus, buscando a presença de Deus. E quando os pais ajudam, fica mais fácil pra gente. E eles realmente fazem. Teve uma oportunidade que a dona Vilma falou sobre jejum. As crianças queriam jejuar a semana toda. Eu falei, Senhor, eu preciso aprender com as crianças. Gente, eu chorei, a dificuldade que eu tenho. Aí até a Ana Luísa falou pra mãe dela, não, mãe, eu preciso fazer jejum. A tia Vilma falou pra gente fazer jejum, se consagrar, não sei o quê. A Duda também. Eu falei, meu Deus. Olha, esse dia, quando as mães me procuraram... Não, primeiro foi com você, né? Que ela foi no mercado. Como é que é isso que a gente não tá sabendo? Foi um comentário, porque nesse dia a tia Ellen não pôde vir. E eu li com eles ali no livro de Mateus e eu comentei, né? Porque tem muitas crianças que oram pela família, que oram pelos irmãos, sabe? Pai.
que estão fracos no Senhor. Aí eu fui e li uma passagem com eles, né? Eu falei, ó, tem demônios, né? São demônios que às vezes só saem através do jejum, de muita oração. Aí eu tinha comentado com ele, eu vou marcar, vai ser num domingo, né? Pela manhã as crianças vão vir em jejum. Até comentei com os pais, ó, os pequenininhos não entendem, né? Como o Azaf, o Pedro, o Hector, o do Leandro, né? E eu falei, as mães, os pais vão fazer pelos filhos, né? Porque os maiores já entendem. Eu vou marcar. Nossa, foi assim, elas fizeram, queriam fazer a semana toda o jejum, os maiores. Eu falei, gente, mas calma! Olha, foi bênção. É porque as crianças entendem. As crianças entendem. Tipo, se você... Eu acho assim, igual a gente estava falando sobre a questão do pai, da mãe, que se eles são uma benção. A criança vê, vamos supor, eu tenho um amiguinho aqui na aulinha da tia Vilma que eu vejo o pai dele. Aí eu olho o pai do meu amiguinho e eu vejo que o pai do meu amiguinho, ele vem nos cultos. O pai do meu amiguinho, a mãe do meu amiguinho, ela ora. Poxa, mas meu pai e minha mãe não vêm no culto. Aí quando a tia dá uma solução, é o que eu penso, tá? Dá uma solução pro problema que ele tá vendo, que o pai, a mãe do amiguinho não tem e ele tem, ele fala, não, tem que orar. Eu tenho que buscar o Senhor, porque o Senhor vai mudar. Entende? E tipo, é na pureza, porque ele quer que as coisas se resolvam. Eu acho isso muito legal. E é lindo. Eu acho isso muito legal, gente. Olha, vocês... Olha, eu tô até com vontade de ser pai depois dessa. Ai, Marília. Não, né? Mas é sério, porque... Gente, por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes... os pais, eles acabam sendo empecilho para os filhos serem fiéis. Porque o pai não é fiel, o filho fala assim, meu pai não é fiel, eu não vou ser fiel também, né? E elas fazem um trabalho maravilhoso com as crianças. Eu não tinha a imensidão desse trabalho. Todo mundo sempre fala, mas eu tenho essa oportunidade de conversar com elas agora. A gente consegue ter um pequeno testemunho sobre a obra grandiosa que Deus está fazendo nas crianças. E isso motiva o nosso coração. Igual ele falou aqui, não, eu gosto de aprender, eu preciso aprender com as crianças. Realmente, quando Jesus fala que a gente tem que ter o coração igual de criança, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Em que sentido diferente? A gente vê a pureza que elas têm no buscar ao Senhor. A gente vê que elas são sinceras naquilo que elas falam em oração. Elas não precisam fazer longas orações igual a gente que é adulto faz. Elas fazem uma oração assim, Senhor, eu preciso disso aqui. É isso aí. E Deus vai dar. Mas por quê? Né? Porque elas não poderiam detalhar. A gente, depois quando vira adulto, a gente tem que detalhar. Porque a gente é ruim, a gente esquece. Mas a criança não, ela fala, eu preciso disso aqui, Senhor. Papai do céu, eu preciso disso aqui, obrigado. E vai embora. Ela já recebeu aquilo que ela queria. É verdade. Entende? E eles são uma bênção, né? Porque eles são... É criança. Tem a mente pura, né? Então, eles não precisam de chegar ao extremo, né? E igual quando a gente, às vezes, faz alguma festividade, Dia dos Pais. Eu sofro, porque tem duas, né? Crianças aqui que os pais não é evangélico, né? E nem convive com elas, então elas choram muito. E isso corta meu coração, confesso, né? Exato. Nossa, essa época de paz pra mim é o sofrimento. Porque elas choram, porque elas gostariam que os pais estivessem juntos. Então a gente ensina elas a orarem, né? E elas oram por eles, né? E assim, a gente vai vendo, né, o fruir de Deus na vida deles, mas precisam de estar junto. São coisas assim, eles vão voltar? Não vai, mas pelo menos participarem, que às vezes nem isso eles fazem, né? E estar aqui no dia com elas, né? Então já se torna mais difícil isso para elas, né? E também já tive situações assim também antigamente, né? Com crianças que não tinham os pais, e as meninas também choravam muito. Não vou citar nome. Que são as menininhas do meu coração. Uma mora em Petrópolis, outra... Já deu a deixa. Já deu a deixa. Não, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que eu aprendi, a Marília mesmo fala. A Laura Sogueles, quando ela fala sobre a questão da orfandade, que ela perdeu o pai, perdeu a mãe,
né? Perdeu as bases que ela tinha. E as crianças aqui, uma tem a mãe, mas outro tem a mãe, beleza. Mas eu acho que uma coisa que é legal, e vocês como já vão ensinando sobre o corpo, é criar na consciência delas um Deus que é pai. Porque às vezes a gente esquece que Deus é pai. Então assim, eu posso não ter um bom relacionamento com o meu pai, eu posso não ter o meu pai ali, mas Deus é pai. E quando ela sente o amor do pai, aí é diferente. Aí o pai da terra vai ser alguém que ela vai sentir falta, mas ela vai fazer o momento de Dia dos Pais para Deus. E eu acho isso muito surreal, porque eu conheço gente que faz isso. Sim. Tipo, Deus é meu pai. Mas eu não tenho um pai terreno, mas Deus é meu pai. Às vezes, amigos que amam ao Senhor, falam assim, não tenho um pai, mas Deus é meu pai. Deus sempre foi meu sustento. E não é uma questão de orgulho e raiva do pai, não. Meu pai tá ali, amém, oro por ele, para que Deus abençoe a vida dele. Mas Deus é pai e ele me supre muito mais do que todas as outras coisas. Sim, eu tenho até um testemunho sobre isso, que no último Dia dos Pais foi bem difícil, porque Rebeca não convive com o pai. Então ela sofre essa ausência. E a música falava sobre um pai presente. Aí ela, mãe, eu tô cantando isso daí, mas o meu pai não é nada disso, mãe. Aí começou a chorar. E o Senhor já tinha ministrado meu coração sobre o pai perfeito. Porque quando eu cheguei para ajudar a Dona Vilma nas crianças, eu achei que eu tinha caído de paraquedas. E depois de um tempo, eu tive a oportunidade de fazer um intensivão. Sim. Sobre Ministério de Crianças. Eu falei, Senhor, eu não caí de paraquedas, tem um propósito aí. E desde então o Senhor vem tratando sobre paternidade. E essa figura do pai perfeito, eu pude, nesse dia que ela estava muito triste, que eu não aguentei, né? Chorei junto com ela. Aí eu tive a oportunidade de falar sobre o pai perfeito, que Deus tem sido para ela, para mim, para nós. Falei, filha, seu pai não está aqui presente, mas nós temos um pai perfeito que tem cuidado de você, tem sustentado, tem me ajudado, tem me dado condições, tem enviado pessoas como as suas avós, porque glória a Deus que ela tem a avó Vilma, glória a Deus que ela tem a minha mãe, que são pessoas que estão sempre ali, presentes, ajudando, auxiliando. Então, eu tive a oportunidade de estar com ela ali falando sobre o pai perfeito. E foi bênção. Isso é glorioso demais, porque às vezes a gente, igual, as crianças sempre choram, e eu não sei o que é isso, porque eu tenho meu pai, né, graças a Deus eu não sei o que é isso, mas eu consigo sentir a dor, porque eu já, eu lembro que um amigo meu, ele não é do Senhor, e ele perdeu o pai, e aquela perda dele foi um baque pra mim, porque o pai dele era muito gente boa, e ele falava, cara, meu pai era muito gente boa, e eu vi o amor dele pelo pai dele, e eu amava o pai dele só por causa dele, porque era uma admiração, um respeito que ele tinha pelo pai, e quando o pai dele faleceu, eu meio que falei assim, caraca, mano, o cara perdeu o pai, eu não sei o que é isso, e eu nem gostava do meu pai, essa é a realidade, não gostava, minha esposa que tá aqui não me deixa mentir, eu não gostava, porque eu tinha um problema com isso, por quê? Porque dentro da minha cabeça, a gente sempre pensa que o pai não no meu caso, eu pensava que meu pai era chato, horrível, só que eu era mimado, eu era idiota, eu era infantil, imaturo, até Deus começar a trabalhar na minha vida. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre pai, sobre relacionamento com família, eu sempre friso isso. Existe um Deus que é pai e ele te supre em todas as áreas. Existe um Deus que é Senhor e ele sustenta as nossas vidas. Então assim, quando eu entendi isso, eu comecei a tratar meu pai melhor, não porque eu tenho medo de perdê-lo, mas é porque eu sei que ele é o meu pai, que Deus me deu, que me abençoa, que me honra, que me enche de bênçãos, porque quando ele ora por mim, eu sei que eu sou abençoado por Deus. Então, assim, é isso que às vezes tem muitos pais e mães, você que é pai, você que é mãe, eu não sou pai, né? Eu não tenho filhos ainda. Profetiza no Vale de Sacanagem. Cara, não faz isso não, gente. Pelo amor de Deus, não tá tendo condição não. Ora pra Deus me dar condição. Aí a gente vem.
Mas assim, a gente precisa começar a falar com as crianças, e elas que comunicam as crianças, e você que é pai e mãe que participa dessa instrução do seu filho, a ensinar sobre o pai perfeito. Ah, mas eu sou pai, meu filho tem um pai, mas você tem que ensinar para ele que existe um pai maior. A gente sempre fala sobre a família maior, né? A gente tem um pai maior, ele está acima de todas as coisas, ele governa sobre tudo. Então, assim, meus irmãos, minha irmã, você que participa desse relatório, você que vê essa gravação, esse vídeo, a gente quer te encorajar a levar as crianças ao Senhor. Glória a Deus. E levar as crianças ao Senhor e, se possível, trazê-las aqui, que a tia Vilma e a tia Ela. Pra fazer um merchão, propaganda. Não, Glória sério, para que o Senhor possa falar com o seu filho e você chegar assim e ele te cobrar. Porque eu acho que as crianças cobram, né? Cobram os pais, né? Sim, cobram. Aí cobra. Eu tenho testemunho de algumas mães, né? Porque quando os pais... ou tanto vice-versa, né? Às vezes, quando eles não querem vir, os filhos incentivam eles, chamam para vir para a igreja. Nos dias de cultos, oração, que eu tenho irmã, né, que me fala, né, que às vezes os pais não querem vir, mas os filhos chamam os pais. E eu até lembro que teve um irmãozinho que ficou um bom tempinho sem vir, que ele estava fraco. Mas a filha cobrou ele, né? Então ela começou a louvar dentro de casa. Aquilo, a mãe contando, é muito lindo. Não vou citar nome. Se não vou citar dela, ela vai citar algum detalhe. Não cita. Mas que ele começou a chorar dentro de casa, chorou, e ele se levantou. Amém. E ele veio, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Tá caminhando, né? E tem um outro também, que é pequenininho também, mas chama o pai para vir para oração, para vir para a igreja. Ele ainda não sabe, mas vamos, papai, para a igreja, vamos. Nos dias de reunião aqui, ele também chama a mamãe para vir para a igreja com a tia Vilma. E é pequeno, ele. Eu lembro, você me fez lembrar a Masa. A Masa falou assim, ela... Jesus, eu tava em casa na sexta-feira, o Azar falou assim, mamãe, igreja. É ele mesmo. Mamãe, igreja. Quero ir pra igreja, mamãe. Quero ir pra igreja. Não, porque eu lembrei, ela falou no relatório. A igreja é o Azaf mesmo. Mamãe, igreja. Mamãe, igreja, papai, igreja. Aí ela falou, não, o Carlos não quis ir, aí eu vim. É isso aí, aí mesmo. Eu falei assim, ele falou. Aí eu falei, gente, mas sabe o que é isso? Isso daí é o zelo de Deus com a vida dos pais. Amém. Porque assim, se os filhos são flechas do Senhor, né, a gente tem que lançar eles. Se o filho ele tá sendo impulsionado por Deus para fazer algo, é igual. Vou entrar numa passagem aqui e é até bom mesmo. Não, depois eu falo. Eu vou entrar nisso depois. Não vou falar isso agora. Mas a gente precisa ter um entendimento de que Deus ele está preparando os nossos filhos da mesma forma que está preparando as nossas vidas. Exatamente. E tipo, essa conversa aqui, ela na verdade, ela gerou isso no meu coração, porque na verdade eu não sou pai. Eu já falei, eu não sou pai ainda. Mas a gente precisa ter o entendimento do que Deus está fazendo através da vida das crianças, que elas estão aí para nos abençoar. Amém? Amém. E elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja de hoje. O Espírito Santo que está em nós habita nela. Não tem Espírito Santo Kids, não. É o mesmo Espírito Santo. Tá vendo? A hora é agora. Tanto é que nós estamos com a missão do evangelismo, preparando o material. Pai, mãe, preparem. Porque as crianças vão levar o evangelho nas ruas para poder ganhar almas. Em nome de Jesus. Desde o início do ano, o Senhor tem falado ao coração da tia Vilma, tem confirmado nos nossos corações que as crianças... nós estamos formando o exército. O exército de Cristo. Eles são soldados. Nós somos os soldados. E a nossa missão é levar o evangelho. É fazer o ID. Então, os irmãos vão ajudar a gente nessa. Vão evangelizar, vão participar. Isso. Fica à vontade. Em breve. O material já está sendo preparado. Pai, mãe, ó, em breve. Já tá deixando um aviso aqui para vocês não falarem que a gente não falou, hein? Amém? Nós vamos passar por um breve intervalo, vamos ouvir um momentinho de louvor mais uma vez. Então você tem esse tempinho para beber a água e a gente volta com a palavra do Senhor e depois nós encerramos depois da palavra. Eu vou dar uma breve palavra e vou pedir para os irmãos comentarem. E não sai daí não, a gente já volta. Amém? Te abençoe.
lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? O Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.
agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Amém, meus irmãos? Voltamos no nosso relatório da comunidade Ramá de Parque Paulista. Eu sou o seu irmão Josias e hoje eu estou recebendo as tias das crianças aqui, tia Vilma, tia Ellen, que contaram os testemunhos maravilhosos aqui no começo do nosso programa, nosso relatório, para brilhantar esse relatório com a presença das irmãs, para falar para você, pai, mãe, incentivar seu filho a buscar ao Senhor. E se ele tem incentivado o seu coração, não deixa isso morrer não, meu irmão. Né? A gente tem aquela palavra em Provérbios, no capítulo 29, acho que versículo 2 ou 1, eu não lembro muito bem, que diz: aquele que muito é repreendido e endurece sua cerviz será quebrantado sem que haja cura. Então, assim, se seu filho está sendo um bênção de Deus, tem repreendido o seu coração para você buscar o Senhor e você tem se endurecido, eu queria te dizer uma coisa: amolece o coração, que senão você vai ser morto pelo Senhor. Jesus, você está causando medo de alguém? Não. Tô te falando uma realidade que a palavra diz, né? Porque depois não vai dizer que eu não avisei. A gente escuta uma palavra e dentro de casa o nosso filho recebe algo de Deus na reunião que ele tá, e eu endureço meu coração e continuo duro, meu filho continua fiel ao Senhor, eu continuo duro, até o momento que Deus vai me deixar. E quando ele deixa, não tem o que fazer. Amém? Eu quero agora passar para a palavra, uma palavra que o Senhor me deu aqui nessa hora, nesse momento, nesse lugar. E eu nem sei por causa disso, mas a gente vai deixar Deus falar com a gente aqui, amém? Queria orar com você antes, eu queria que você pedisse abrisse a sua Bíblia em Mateus 14, a gente vai ler um trechinho aqui da palavra do Senhor, mas antes eu quero orar ao Senhor, para que a gente possa trazer a palavra de Deus e para que Ele possa falar conosco, porque não sou eu que vou falar, mas é o Senhor, amém? Senhor, nós queremos honrar o Teu nome por esse momento, Senhor, e honrar o Teu nome, Senhor, é viver pelo Senhor, Pai, é entregar nossa vida em obediência, amar a Tua obra, cumprir o Teu propósito. Nós estivemos nesse momento aqui de comunhão, Pai, na Tua presença, e é importante estar na Tua presença, viver pelo Senhor, Pai, e pedimos ao Senhor para que a Tua bênção esteja sobre nós nesse momento de palavra, Senhor. O Senhor é o único que pode nos abençoar naquilo que estamos fazendo, nós não temos outro bem a não ser o Senhor, e pedimos ao Senhor, Pai, ministra sobre nós o Teu querer, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém? Meus irmãos, a palavra que eu quero ler no capítulo 14 de Mateus, na primeira multiplicação de pães, né, a gente está falando sobre criança, e tem alguns versículos que falam, né, que falam sobre o menino, e a palavra que eu queria deixar para você é essa aqui. A partir do versículo 13 a gente vai ler e diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si.
Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Amém? Esses 5 pães e 2 peixes em Marcos ou Lucas fala sobre o menino que trouxe esses pães, né? Mas por que lembrar do menino nessa hora? Ele foi uma peça fundamental para que Jesus fizesse o milagre, né? Eu acredito muito no que a gente falou aqui sobre os pais incentivarem os filhos a buscar ao Senhor. Os 5 pães e 2 peixinhos oferecidos por essa criança, aqui no texto de Mateus não diz, mas se você procurar nos evangelhos, você vai ver a situação da criança trazendo os 5 pães, tinha um menino com os 5 pães e 2 peixes. Ele era o responsável por trazer aquele milagre à tona por uma atitude que ele teve. Não foi o pai que incentivou, não foi ninguém que empurrou, ele ofereceu. E uma criança só vai fazer isso, uma ou duas, se ela for ensinada a buscar ao Senhor e a zelar por aquilo que Deus tem para ela. A palavra que nós temos hoje, nesse momento, nessa hora, você tem sido um pai que tem colocado no seu filho a palavra para que ele seja um servo do Senhor? Sirva a Jesus com integridade, amor, seja cheio do Espírito Santo. Porque a gente vê na Bíblia momentos em que crianças desde o ventre materno, elas eram cheias do Espírito. João, né, encheu Isabel para que ela profetizasse. A criança era cheia do Espírito para que a mãe fosse tomada pelo Espírito e profetizasse. Então, você, pai e mãe, você tem incentivado seu filho a ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Você tem sido uma voz profética para o teu filho orar, buscar ao Senhor, ser cheio da glória e do poder de Deus. Pai e mãe, se você não tem sido esse exemplo para o seu filho, eu quero te convidar e te encorajar a fazer isso hoje. Como eu falei para você, eu não sou pai, eu não tenho credibilidade para isso, mas a palavra diz que houve um milagre por conta de uma criança. Nós citamos os 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos canções sobre isso. 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Jesus, ele puxou uma criança para mostrar a relevância que uma criança tem, igual a Ellen falou, que não é o Espírito Santo Kids, mas é o Espírito Santo que habita e reina na vida de uma criança. Você não pode limitar uma criança dizendo, a criança não entende. Nós temos que tratar, sim, criança como criança. Mas nós precisamos entender que a criança também é cheia do Espírito. Nós precisamos entender que a criança também é cheia do poder e da glória de Deus. Nós precisamos entender que uma criança é usada por Deus para alimentar multidões. Amém. Quer seja em palavra, quer seja em ações, quer seja numa oração, no louvor. Uma criança é uma bênção para a vida da família, para a vida da igreja. E nós estamos aqui falando sobre... Eu acredito que Deus preparou todo esse momento para que nós pudéssemos dar uma atenção maior a isso. Deus tem levantado uma geração, que é a geração do hoje. As crianças, elas são um reflexo para a geração delas. Eu acredito que a geração que nós falamos são pessoas da mesma idade, né? A gente fala sobre questões geracionais, mas uma criança, ela incentiva outra criança a buscar ao Senhor. Uma criança, ela incentiva outra criança a ler a palavra, a orar. Uma criança cheia do Espírito é capaz de mover multidões, de curar multidões. Não é transformar uma criança num adulto, mas é fazer com que a criança seja criança, mas cheia do Espírito. O problema é que às vezes a gente quer transformar a criança num adulto. A gente vê vídeo de criança pregando, falando igual adulto, agindo igual adulto, tendo trejeito igual adulto. Mas se a criança for criança, cheia do Espírito, o que ela vai fazer? Ela vai incentivar a gente a viver a nossa vida comum, cheio do Espírito também. E você, pai e mãe, que pode incentivar o seu filho a buscar o Senhor e não tem feito isso, você não tem feito isso por quê? O que tem te impedido? Às vezes eu tô fraco, às vezes eu trabalho muito. Aí você bota desculpa pra tudo. Mas teu filho tem tempo, né? Você não tem. Mas e aí? Jesus tinha tempo? Jesus orava, ele era aplacado pelas multidões, a multidão apertava Jesus. Mas ele tinha tempo. Mas Jesus não era pai. Jesus não era pai. Mas nós não temos que ser exemplos como Jesus? Nós temos que parecer com o mestre. Você está dizendo que a tua falta de tempo é motivo suficiente para você não ensinar teu filho no caminho que ele deve andar. Não, Jesus, mas ele leva ele na igreja.
Isso não significa absolutamente nada. A gente estava falando aqui, tem muito pai atribulado que traz o filho para a igreja, mas o filho não aprende com o pai porque o pai é atribulado. E o pai é crente, hein? É igual o Misael vive falando o seguinte, o pastor Érico teve uma vez que ele falou, mas o irmão é crente, mas tá cheio de demônio. Mas é crente e cheio de demônio. Mas por quê? Porque o diabo tá ali, ó, cuidando da vida do cara. Não, mas o Senhor tá ali? Tá ali. Mas enquanto eu der brecha pro diabo agir, ele vai agir. É igual Pedro. Pedro não falou para Jesus, não, mestre, não convém que aconteça isso com o Senhor. Deus me livre, não, isso não vai acontecer. Aí Jesus falou que é pra ele, apartai-vos de mim, Satanás. Porque você vem para trazer divisão. Porque ele sabia que naquele momento não era Pedro que estava falando. Como é que um homem cheio do Espírito, do nada, fala algo que Jesus não concorda? Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam ver em nós um exemplo de vida, um exemplo de integridade. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Os 5 pães e 2 peixinhos de uma criança ajudaram a alimentar uma multidão. O milagre acontece quando o filho, cheio do Espírito, fala assim, eu tenho algo para entregar ao Senhor. Você já ensinou seu filho a entregar algo ao Senhor? Você ensinou seu filho a ser uma oferta viva e agradável ao Senhor? Ah, não, mas meu filho agora é grande, mas eu tenho uma responsabilidade como pai de mostrar para o meu filho o caminho que ele deve andar. Ele continua sendo meu filho. Eu tenho que orar por ele, tenho que interceder por ele, Eu não posso desistir, eu tenho que confiar em Deus, sabendo que Deus vai fazer o melhor para ele. Meu filho pode estar o perdido que for, mas ele vai ver a glória de Deus. Ele vai ver a majestade santa de Deus sendo manifesta na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi com Jesus como lidar com meu filho. Eu aprendi com Jesus a atitude certa para que ele reine na minha casa, para que o meu filho veja o Senhor, para que o meu filho entenda quem o Senhor é. Porque às vezes a gente pensa assim, não, meu filho entendeu quem o Senhor é, ele ouviu a palavra do Senhor, ele entendeu isso, ele é criança, mas ele entendeu. Tá bom, mas ele entendeu pelo outro ou por você? O exemplo é teu ou é do outro? Você tem sido exemplo pro teu filho olhar pra você e falar assim, caraca, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Ou você tem sido mais um? Você tem agido de uma forma assim, sem dar testemunho. Você não tem servido ao Senhor em integridade. Não tem amado seus irmãos. Como você pode dizer que ama a Deus e você não ama o teu irmão? Aí a criança vai olhar pro amiguinho dela, você acha que ela vai amar? Porque você não ama, às vezes, o teu irmão na tua casa. Você não consegue lidar com o irmão na igreja. Você tá junto com a tua esposa, você mete um malho no irmão. Mas por quê? Porque você não entendeu que você precisa ser um exemplo pro teu filho. Você não entendeu que você precisa não ser guiado pelo que você sente, mas ser guiado por aquilo que Deus te deu para fazer, para mostrar pro teu filho e dizer, ei, eu amo ao Senhor. Filho, ame ao Senhor porque eu amo. Você acha que essa criança que trouxe essa oferta, o pai falou assim, filho, vai lá, entrega isso aí para Jesus. Não! A palavra não bota o pai, fala que a criança ofereceu. Ninguém vai ouvir assim, o pai pediu pro filho ir lá. Não. O filho foi lá e falou, Senhor, eu tenho pães, eu tenho peixes. São poucos. Pensa, uma criança. E sabe qual é o mais legal desse texto? É porque é uma coisa totalmente improvável. São 2 peixes e 5 pães. Os discípulos viram aquilo, eles já sabiam que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Primeiro, tirando o casamento de Caná da Galileia, mas foi o primeiro de multiplicação que ele fez. Ele pegou 5 pães e 2 peixes. E os 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Aí eu te pergunto, às vezes uma criança fala assim, mãe, eu tenho 15 centavos para dar para Jesus. Eu tenho R$1 para dar para Jesus. Eu quero botar lá no gasofilaço. Eu quero ofertar ao Senhor. Você acha que Deus não vai receber uma oferta na criança dessa, meu irmão? Ele vai oferecer, sabe por quê? Porque a criança dentro do coração dela, ela entregou tudo aquilo que ela tinha. Ela falou assim, papai do céu, eu quero entregar isso aqui tudo ao Senhor. Sabe, eu e a Marília, a gente estava vendo um culto de ação de graças, né? Nos Estados Unidos tem o Thanksgiving, que é a ação de graça. Eu tenho muita vontade de fazer isso aqui na igreja. Os irmãos que estão aqui já vão pegando já esse gancho, porque eu vou encher o saco de vocês. Ó, tô junto, hein? Interessante. O culto de ação de graças é o quê? Eu presentear alguém
Não por aquilo que só o que a pessoa fez, mas pelo que eu vejo na pessoa. Você acha que essa pessoa é um homem ou uma mulher de Deus? Você pode ter a oportunidade de presenteá-la. Sem nenhum tipo de esperando nada em troca. Mas o presente é o quê? Ofertar na vida de alguém. Ofertar o quê? Pô, eu quero comprar uma camisa pro irmão Jorge, né? Que tá aqui nos bastidores nos ouvindo. Vou comprar uma camisa pro irmão Jorge, porque o irmão Jorge tem sido uma benção. Mas eu quero dar um presente pra irmã Ellen, porque ela tem cuidado do meu filho tão bem, meu filho tá tendo uma melhora tão bem. Não, eu quero dar um presente pra irmã Vilma. Eu vou dar pra irmã Vilma uma sandália. Meu irmão. Mas porque a intenção é o quê? Ah, mas eu não tenho como comprar. Mas o que eu posso fazer na minha casa pra dar? Eu vou fazer um cachorro quente. Vou dar cachorro quente. Eu vou fazer um almoço. Mas o quê? Esse dia é o dia do seguinte. A gente vai chegar aqui, vamos cantar hinos de gratidão ao Senhor, entregar. Mas sabe por quê? Nós perdemos o senso. E se eu não ensino isso pro meu filho, que ele precisa ser um servo? Um servo é aquele que não tem sobre ele nenhum tipo de desejo próprio. Ele está disposto a servir, a amar, a entregar sua vida, os seus bens, aquilo que ele tem. É difícil da gente fazer isso. Pai, mãe, eu sei que é difícil, mas o teu filho precisa ver isso. Sabe por quê? Porque hoje você tem crianças egoístas que pegam um brinquedo, é meu. Aí você quer ensinar pro seu filho como não ser egoísta, mas você é egoísta dentro da sua casa. É o meu celular. É o meu tempo, é a minha escolha, é o meu espaço, é a minha televisão, é o meu programa, é o meu. Aí você quer ensinar pro seu filho a dividir? Mulher, é o meu tempo, não fala comigo. Marido, é o meu tempo, eu não quero saber. Segura, é o teu momento de ficar com ele. Não. Não pode ser assim, não. Nós não podemos ter uma vida assim. Sabe por quê? Porque toda vez que eu mostro pro meu filho que ele tem que compartilhar, e eu sou o primeiro a não mostrar pra ele como se deve compartilhar, eu nunca vou conseguir ser um exemplo para ele. Eu tô falando isso para você com base na palavra. Uma criança fez algo, uma atitude boa, uma atitude diante de Deus, que na verdade não foi o pai que pediu. Ah, o texto não cita Jesus, você está sendo especulativo. Não, o texto quando fala sobre o pai fazendo alguma coisa pro filho, ele fala. Eu acredito que esse texto aqui não tem esse lance não, o pai falou. Não tem. Sabe por quê? Porque o momento em que o pai precisa fazer alguma coisa com o filho, acontece e Jesus cita. Vou te dar um exemplo. O filho estava endemoniado, o pai falou assim, meu filho está endemoniado, seus discípulos não conseguiram curar ele. Então, o senhor pode. O pai foi fazer. Porque senão o pai falava assim, filho, vai lá. Não. O menino ofereceu. O menino fez. Mas por quê? Porque o coração do menino estava em agradar a Jesus. Esse homem deve ser bom, né, pai? E eu acredito que como ele fez o primeiro milagre, mas Jesus, né, já estamos no capítulo 14. Jesus, ele deu um discurso pro povo. Eu acho que o coração desse menino foi tocado. Porque se não tivesse sido tocado, ele não tinha feito isso não, meu irmão. E você pode ser uma pessoa que incentiva os seus filhos a tocarem alguém com atitudes de louvor. Nós ouvimos aqui testemunhos do que Deus está fazendo, que Deus está operando. E você vai ficar aí sendo atribulado, atribulada. Não vai ajudar o teu filho a progredir na obra de Deus. Não vai ajudar o seu filho a buscar ao Senhor, a ser um exemplo na sua casa. Ah, mas às vezes eu não sou um exemplo. Mas começa a ser. Eu vejo o pai e uma mãe que o filho às vezes quer, o pai e a mãe não quer. Elas estão aqui, elas lidam mais, mas eu vejo no culto. O filho está adorando o pai e a mãe. O filho tá buscando ao Senhor, ele vigila, ele quer ir, e o pai e a mãe vou dormir. Chega no retiro, vou dormir. Chega não sei o que, aonde, vou fazer acontecer. Então, vamos buscar ao Senhor, amém, meus irmãos? Vamos buscar ao Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, amém? Em nome de Jesus. Amém? Nós, depois dessa palavra, que até esse dia que tá todo mundo me zoando, a gente vai passar por um breve intervalo. Então, meu irmão, minha irmã, você bebe uma água aí. Agora a gente vai estar encerrando, mas já voltamos, amém?
Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Na era da internet, recebemos centenas de mensagens diariamente sobre os mais diversos assuntos. No meio de toda essa informação, nem todas as notícias que nos chegam são verdadeiras. As vacinas têm comprovação reconhecida mundialmente e previnem doenças como a paralisia infantil, que, por sinal, é muito grave e não tem cura. A transmissão dessa doença se dá através do contato com as fezes ou secreções da pessoa infectada, água ou alimentos contaminados. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores, provocando paralisia flácida. Por isso, não deixe de imunizar seus filhos. Proteja a sua família. Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Faça a sua vida andar mais rápido. Na Forte Cicle, em Parque Paulista, Caxias, você encontra bicicletas e scooters elétrica em vários modelos e cores. Forte Cicle, dando à sua vida a agilidade que ela precisa. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. A paz, meus irmãos, aqui quem fala é Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Queria deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, irmãos, o que é ser peregrino e forasteiro? Que diz para nós sermos? O peregrino é aquele, sempre está precisando de alguma coisa, sempre precisa, de algo. E esse nosso lado de ser peregrino é sempre depender de Deus, sempre estar precisando de Deus, das coisas de Deus na nossa vida. E forasteiros, para nós sermos forasteiros. O forasteiro sempre está procurando de uma nova pátria. E a nossa nova pátria é os céus, O céu que o Senhor está preparando para nós. E um forasteiro e um peregrino sempre fazem guerra, contra o nosso corpo, contra a nossa alma, contra a nossa carne. Sempre vai ter esse combate, porque é como diz, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E quando você é forasteiro e está em uma cidade, vai ter sempre ali alguma situação, em desavenças ou de julgamentos. E assim também é, quando a gente está disposto a fazer as vontades do Espírito, as obras do Espírito, sempre vai ter as oposições da carne. E assim, creio que devemos seguir, dependentes de Deus, das coisas do Senhor, como peregrinos e forasteiros, sempre nos abstendo das paixões, dos sentimentos dessa terra. E creio que assim é uma vida cristã exemplar, como diz o versículo. E aqui é o Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Deixo aqui esse versículo para a meditação dos irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, voltamos. Eu queria só corrigir a palavra, ou melhor, o texto
né, que a gente falou hoje aqui, se encontra em João, no capítulo 6, no versículo do 1 ao 15, tá? João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Eu li em Mateus, fiz a ilustração em cima do que foi lido, mas você pode acompanhar e ler esse texto lá na íntegra em João, tá bom? Nós chegamos ao final, né, com as nossas irmãs, nós estamos gratos e felizes com aquilo que Deus está falando conosco, falou conosco aqui. Eu espero que a palavra tenha ficado clara, concisa, consistente, e que você seja um exemplo para o teu filho, você mãe, você pai, e que vocês orem pelo Ministério Infantil, né, que é até um motivo de oração também para mim, porque eu não sabia. As irmãs têm tido um trabalho excelente com as crianças, e eu tenho visto mesmo o testemunho nas próprias crianças. Então, você que é pai, você que é mãe, não deixe de trazer seu filho aqui no sábado, tá? A partir das 9 horas. E você tem essa responsabilidade com o Senhor de levar o seu filho a Ele. Amém? E eu queria que as irmãs dessem as considerações finais dela. Vamos começar pela Ellen, depois vamos para a tia Vilma, e depois a Ellen fecha com uma oração. Amém? Amém. Foi bom estar aqui nesse momento. O Senhor falou muito ao meu coração. Ele sempre bate muito em mim primeiro. Mais comigo mesmo. Mas eu sou grata pela sua oportunidade. Vim com a minha líder, me deixa mais à vontade. Eu já nem tremi. E que essa palavra edifique muitas outras pessoas. Que vocês sejam um exemplo, assim como eu procuro também ser exemplo para minha filha. E que a obra do Senhor seja feita através da vida das crianças, porque como Josias já até falou, as crianças são flechas. O Espírito Santo que está em nós habita nelas, e que a obra do Senhor seja feita através de nós, através das crianças. E vamos interceder, vamos orar pela vida das crianças, pela vida das famílias, porque o ataque tem sido grande. Então, nós precisamos estar constantemente intercedendo, orando pelas crianças e pelas famílias. Bem, tia Vilma. Amém. Glória a Deus. É um prazer poder estar aqui compartilhando, né, essas maravilhas do Senhor, porque eu costumo dizer que criança é alegria. E vamos continuar orando, né, porque a oração ela é a chave da vitória. Né? Então, quando a gente ora, ensina eles a estar orando, isso é uma bênção, né, para a vida das nossas crianças, né? Papai e mamães continuam, né, aí nesse propósito, né, de estar se reunindo com as crianças, de estar ensinando. Isso é um grande privilégio. E nós somos um corpo, né? Então, ninguém anda só. Então, é sempre necessário que a gente venha aprender um com os outros, e principalmente com as crianças, né? E temos também questão das escolas, né? Esteja orando com seus filhos antes de sair, ora com eles, né? Entrega eles na mão do Senhor. A mente das nossas crianças tem sido muito atacadas. Então, que o Senhor venha estar guardando, brindando a mente dos nossos filhos, né? Porque dentro de casa é uma coisa, nosso ensinamento é um, mas lá fora eles estão só. Então, que o Espírito Santo seja o companheiro deles no colégio, né? Orar pelas amizades deles, né? Para que o Senhor venha ungir os olhos deles, os ouvidos deles, né? Para que eles não venham aprender as más práticas, né, que eles aprendem na escola, né? E a gente temos que orar muito por eles. Amém, irmãos? Foi um prazer poder estar aqui com vocês nessa tarde. Que sejam bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos. Então, estamos aqui mais uma relatório. A irmã Eli vai orar, mas eu queria deixar um aviso para você. Siga as nossas redes sociais, participe da nossa programação ou venha visitar, né, a comunidade Ramá aqui em Parque Paulista. Nós estamos localizados na Rua 34, esquina com a Rua 19, na Rua Ayala, né? A rua à sua esquerda, né, sentido Rio Magé, à esquerda, em cima do morrinho, você desce, pergunta onde é a comunidade Ramá, né, de Parque Paulista. Você vai fazer uma visita pra gente ou acompanhar nas nossas redes sociais. Facebook, Comunidade Ramá de Parque Paulista, YouTube, Comunidade Ramá de Parque Paulista.
No Instagram você também pode procurar com os mesmos nomes, Comunidade Ramá de Parque Paulista, ou colocar Ramá PQ Paulista _. De novo, Ramá PQ Paulista _ e não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas para que todo mundo possa participar dessa programação, para que a gente possa ter esse momento de comunhão e você poder ouvir um pouco da história das coisas que nós temos vivido aqui, o que Deus está fazendo no nosso meio. E eu queria, antes de orar, pedir que você compartilhasse isso com as pessoas, porque realmente nós precisamos viver esse evangelho, e você vai conseguir ver e viver isso com a gente. Amém? Então, não esquece, nós estamos aqui no próximo sábado, a partir de meio-dia, você vai ter esse relatório, vai ver esse lindo rostinho com outras pessoas. Na próxima semana, provavelmente, nós vamos estar com o nosso irmão Jorge, que vai estar aqui trazendo um testemunho para edificação dos nossos irmãos, e nós vamos ser ricamente abençoados e vocês vão conseguir conhecer outros irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. E irmã Ellen, amém? Amém, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és fiel. Senhor, nós louvamos o Teu nome, somos gratos a Ti por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar experiências, Senhor, de edificar outras vidas, Senhor, através de testemunhos, através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor, de comunhão, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Ó Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, interceder, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, cada família, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar, Senhor, na vida dos pais, Senhor, para que sejam exemplos, para que coloquem em prática Provérbios 22:6, Senhor, para que as crianças aprendam a andar no caminho, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu auxílio, nos ajuda, Senhor, porque é difícil, Senhor, mas é o Senhor quem nos sustenta, Senhor. O Senhor é um Pai perfeito e tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Continua nos orientando, continua ajudando a cada pai, em cada dificuldade, Senhor. Toma, Senhor, as nossas crianças em Tuas mãos, Senhor, os nossos líderes, Senhor, todos os ministérios, Senhor, que o Senhor esteja à frente, Senhor, que o Senhor esteja nos auxiliando, nos ajudando, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que seja agradável a Ti, Senhor, que seja dias abençoados na Tua presença, Senhor. Assim nós Te pedimos e somos gratos a Ti por tudo, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Amém. Encerramos aqui o programa de relatório da Comunidade Ramá em Parque Paulista.